Oi turma, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Na aula dessa semana nós vamos iniciar a costura da nossa saia. Para começar, nós vamos fechar as pences. Então nós temos duas pences na frente e duas pences na parte traseira. Para fechar as pences, nós vamos dobrar na linha do meio. Coincidentemente, as linhas laterais da pence ficarão uma em cima da outra. E aí nós vamos alfinetá-las. É importante quando a gente alfinetar e alinhavar que a linha do carbono fique uma em cima da outra, certo? Na sequência nós vamos fazer o alinhavo. O alinhavo é uma costura à mão que nós vamos fazer para substituir os alfinetes e facilitar o processo na máquina. Agora nós podemos costurar as pences na máquina. Fechadas as pences, agora nós vamos alfinetar as laterais. Eu já passei um overlock para dar o acabamento aqui nas laterais. Vocês podem também utilizar o zigue-zague. Nós vamos colocar direito com direito e alfinetar a linha do carbono das laterais. Alfinetar e depois alinhavar para poder costurar. Costuradas as laterais, nós já temos aqui a estrutura da saia pré-montada. Próximo passo. Aqui na frente nós temos essas marcações de linha. Nós vamos dobrar essas linhas, trazendo essa beirada do tecido para essa linha daqui. Então, ó, temos a primeira, a segunda linha. Então, a gente dobra essa beirada na segunda linha. E passa o ferro. E novamente, nessa mesma largura, nós dobramos mais uma vez. E passamos o ferro dos dois lados. Passem o ferro também abrindo as costuras agora que ficaram nas laterais. Passado o ferro, nós já temos as dobras aqui para o transpasse e as costuras abertas. Alinhavem essas dobras para ficar mais fácil de costurar e vocês vão costurar nessa beiradinha aqui, ó, do começo ao fim. Costurado, então, as dobras, o próximo passo será colocar o cós. O cós, ele será o acabamento aqui para a linha da cintura. Então vamos lá. Para trabalhar com ele, nós vamos colocar direito com direito aqui nessa altura. Nós vamos deixar ele passar um pouco. E vamos alfinetando carbono com carbono por toda a extensão dele. Alfinetado todo o cós, na linha do carbono, teremos o lado externo assim e o lado interno assim. Costuras sempre abertas. E aí podemos alinhavar. Costurado o cós, o passo seguinte será o acabamento nas laterais aqui do cós. Então, primeiro passo, a parte interna, eu sempre vou deixar a margem de costura para cima. E eu vou dobrar o cós. Dobrar deixando passar aqui, ó, 1 centímetro daqui para baixo. E aí eu vou alfinetar. Ele tem que ficar nessa posição. Aqui, ó, daqui da dobra para baixo tá passando 1 centímetro e alfinetei. Mesma coisa do outro lado. Então, eu deixo a margem de costura para cima, dobro, deixo passar 1 centímetro. Nessa parte o cós ficou um pouco maior, não tem problema. Mas o importante é alfinetar rente à saia.
mesmo que o carbono esteja um pouco pro lado. Ficar assim. Rente aqui a saia. E vamos alinhavar e costurar. Passada a costura aqui bem rente, o passo seguinte será dobrar bem na costura. Ó, a costura tá aqui, dobrei. Segura e vira para poder formar esse cantinho. E com a tesoura a gente pode empurrar para esse cantinho ficar com um formato mais adequado, mais certinho. A mesma coisa lá do outro lado. Neste lado que ficou com excesso, eu vou cortar um pouquinho. E vou fazer a mesma coisa, então eu vou dobrar na costura e eu vou virar. E com a tesoura fechada, eu vou empurrar o cantinho. Certo? Para finalizar o cos, nós precisamos agora dar o acabamento aqui. Esse 1 centímetro que nós deixamos passar é exatamente a medida que nós vamos dobrar agora para dentro e encaixar em cima da costura que a gente acabou de fazer. Passado o ferro, nós já temos o formato certinho do cos, do lado interno e do lado externo. Alinhavem e passem a costura aqui, ó, bem na beiradinha. Bem aqui na beiradinha. Com o cos já costurado, o próximo passo será a barra. Já passei um overlock na barra e eu vou dobrar na linha do carbono e fazer a barra. Podem utilizar o ferro também para auxiliar nesse momento. Toda a barra já alfinetada, podemos agora alinhavar e depois costurar na máquina. Vamos marcar agora os caseados. Vou marcá-los do lado direito. Cada máquina caseira tem uma forma diferente de fazer o caseado. Aqui eu vou utilizar uma máquina industrial, mas vocês podem utilizar a função na máquina que vocês tiverem em casa. Caso sua máquina não faça o caseado, vocês podem também fazê-lo à mão. Aqui eu vou fazer o caseado com 2 centímetros e as casinhas vão ficar todas na horizontal. Então vou marcar aqui o início do meu caseado e vou marcar 2 centímetros. O espaço que eu vou deixar será de 6 centímetros. E eu vou marcando 2 centímetros. Todas as casinhas na horizontal. E vou marcar assim de 6 em 6 centímetros. Eu já vou marcar todas as alturas, né, do caseado. E depois vou só marcando a dimensão, o tamanho dele de 2 centímetros. Todos os caseados feitos, eu vou abrir. Para abrir o caseado, eu gosto de dobrar ele e abrir com a tesoura mesmo. Abre no meio da casinha, faz um corte e aí depois abre para uma ponta e depois para a outra. Certo? Podemos abrir todas e escolher os botões. Depois de todas as casinhas abertas, nós vamos marcar a altura dos botões. Então a gente marca um pontinho bem no meio das casinhas. Vai sinalizar pra gente aonde nós vamos pôr os botões. Cada marquinha dessa é um botão. E aí podemos colocar os botões. Prontinho, saia finalizada. Essa última casinha eu resolvi não fazer, tá? Porque ela ia ficar já muito na barra da saia. E aplicar os botões. Espero que tenham gostado e até a próxima.